Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao mais um episódio de Ancorados na Fé Podcast. Hoje estamos aqui nessa noite com um convidado também, de novo, sempre especial nas nossas vidas, sempre trazendo algo especial, a palavra do Senhor Jesus. Eu espero que nessa noite você possa tirar um tempinho para nos assistir, que o Senhor possa ir na sua casa te tocar, te ensinar. E nós vamos falar hoje de um tema muito importante. Um tema que não pode se faltar na família daquele que diz que é cristão. Hoje nós vemos que muitas casas, muitos lares estão sofrendo muitas vezes por falta de conhecer a palavra de Deus, sofrendo muitas vezes por falta de aprender com aquele que sabe, parar um pouquinho e ver onde está errando para que possa consertar. Hoje nós vamos falar sobre a importância do sacerdote no lar cristão, a importância do sacerdócio no lar cristão. Eu acho que todo cristão ele deve aprender. E hoje nós vamos trazer uma história da Bíblia, uma história do sacerdote Eli. E hoje o Felipe está aqui afiado para trazer para nós esse conteúdo. E eu espero que você receba esse conteúdo e esse aprendizado. Até eu que estou aqui também vou aprender. E também você que está aí, eu espero que esteja aprendendo também nessa noite. Felipe, seja muito bem-vindo, tá? E para quem não me conhece, meu nome é Flávio, tá? E aqui eu sou o apresentador do programa Ancorados na Fé Podcast. E aqui conosco Felipe Campos também, para quem não conhece. Felipe, a palavra com você. Deus te abençoe, Deus te use e que o Espírito Santo de Deus possa alcançar vidas através dessa palavra nessa noite. Amém? Ô, meu querido Flávio, muito obrigado. Quero já entrar aqui no ar agradecendo primeiramente a Deus por esta importante oportunidade, por esse privilégio de estar aqui no seu canal, no seu podcast, porque eu sei que tem muita gente aí nos ouvindo, né? Muita gente que com certeza vai levar uma porção da parte de Deus hoje. E eu quero também cumprimentar você, muito boa noite, né? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações neste momento e em todo o tempo. Quero me apresentar aqui para quem não me conhece, meu nome é Felipe, tá? Eu sou presbítero Felipe, obreiro do Senhor, homem de fé, pai de família, pai de 4 crianças, esposo, sacerdote, né? Também sou estudante de mentoria em relacionamentos, viu, Flávio? Lá a gente tem estudado bastante também um outro aspecto, né, do comportamento humano, do comportamento social, né? E isso é algo que tem agregado muito, inclusive, para o meu ministério, tem agregado muito para a minha vida, porque lá a gente aborda outras questões importantes do comportamento humano, né? Como a gente estuda sociologia, neurociência, teoria de psicanálise, filosofia, e tudo isso para agregar, né, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, para que a gente consiga olhar para o ser humano com um olhar mais amplo, né, com um olhar mais completo. Nós que somos homens de Deus e buscamos o conhecimento bíblico, a gente também precisa ter um autoconhecimento, conhecer de forma mais ampla como funciona, né, o ser humano. Então hoje eu quero estar compartilhando com vocês, eu fiz essa introdução, Flávio, porque no decorrer da nossa conversa eu quero abordar aqui também, né, outros aspectos do comportamento humano, não só do comportamento espiritual sacerdotal, como a gente está propondo aqui para a galera que está nos ouvindo. Tá? Então, quero que você seja bem-vindo. Espero que o Senhor te alimente, que você termine essa live de hoje cheio da palavra e da presença de Deus. E se você está aí nos assistindo aí e tiver a oportunidade de pegar a Bíblia aí também para nos acompanhar e conferir, né? Porque a gente às vezes escuta ou ouve alguém pregando uma palavra e a gente, né, Felipe, não vai conferir se realmente aquilo ali está escrito na palavra realmente, né? É verdade. Se aquilo que a gente está ouvindo é verídico.
Entendeu? Se a pessoa que está falando está interpretando da forma correta. Então, Paulo, quando pregava os bereanos lá, né? Terminava a pregação, eles iam lá e conferiam tudo que Paulo falava. Exatamente. Entendeu? Isso é importante, Flávio. Inclusive, hoje, né, como a gente vai abordar um tema, e eu tenho aqui uma proposta nesse tema, eu tenho uma ênfase que eu quero alcançar, eu quero abordar um lado que talvez não seja tão abordado assim hoje nas conversas ou nas pregações, e às vezes até nem nos aconselhamentos. Então por isso também vim preparado hoje com a Bíblia, trouxe aqui, Flávio, já quero, depois eu vou fazer a propaganda, mas só para já começar, eu sempre gosto de trazer as fontes, né, de onde eu tenho me alimentado, as fontes de onde eu tenho buscado as verdades para construir minhas convicções também. Então depois no final eu quero que você me deixe aí fazer rapidamente uma propagandinha desses 2 livros que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, tá? Hoje a gente vai tocar num ponto em que é muito importante, né, Felipe? Porque a gente fala que hoje a base da sociedade é a família. Exatamente. E uma família corrompida, uma família destruída, uma família sem um alicerce, sem estar alicerçada em Cristo, é uma família destruída. A gente sabe que as crianças sofrem, os pais sofrem, e de tudo isso a gente precisa aprender. A gente precisa tirar uma lição de tudo isso para que a nossa casa não seja alcançada por esse tipo de, vamos dizer assim, uma maldição, né? Porque nada daquilo que vem de Satanás é bênção. Nada daquilo que vem de Satanás é bom para as nossas vidas. Só aquilo que vem de Jesus, ensinamentos, palavra, tudo aquilo que vem de Deus traz paz para a nossa vida. Então hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito importante. Gostaria que você compartilhasse com seus amigos essa live, compartilhasse com famílias que estão precisando ouvir a voz de Jesus através das nossas vidas. E hoje nós estamos aqui à disposição para falar de Cristo e do amor dele e da forma que ele nos alcançou, também alcance a todos nessa noite. Flávio, inclusive, ainda a título de introdução, eu quero até aproveitar aqui ainda, como a gente ainda não entrou a fundo, né? A gente nem começou ainda. Eu queria aproveitar para dizer, cara, que hoje quem está falando aqui é alguém que traz como referência não um sacerdócio vitorioso, não alguém que vem talvez ensinar um sacerdócio apenas na base teórica de como tudo que a gente deve fazer para exercer um importante sacerdócio no lar. Mas eu sou alguém que lá atrás fracassou no sacerdócio, né? Eu fracassei no meu sacerdócio, eu errei no meu sacerdócio, eu deixei a desejar, me equivoquei muitas vezes, né? Mas hoje eu venho aqui como alguém que aprendeu com esses erros, com essa derrota, com os fracassos que eu vivi, e louvado seja Deus que me deu a oportunidade de superar, né? De vencer e desconstruir todas aqueles conceitos, desconstruir todos aqueles pensamentos, aquela mentalidade. Então passei pela metanoia, pela mudança de pensamento, pela transformação de pensamento a respeito do sacerdócio no lar, né? E depois o Senhor foi me dando graça, me dando condições depois da desconstrução, o Senhor veio me construindo, né? Trazendo para dentro de mim, eu fui construindo um novo pensamento, uma nova conduta, uma nova forma de enxergar e de praticar o sacerdócio no lar. Eu trago consequências ainda, né, que vieram por causa de um sacerdócio equivocado, vamos dizer assim, mas que ainda hoje eu vejo que a graça de Deus é tão maravilhosa, meu irmão, que Ele tem me dado a chance, tem me dado tempo de remir esse tempo e de forma intensa reconstruir, né, o sacerdócio no meu lar, para que eu possa amanhã ver outros frutos, né? Glória a Deus. Outros Lembrando resultados. que aqui não tem ninguém aqui que seja um super-homem, né? Aqui tem 2 pessoas que são sujeitos a falha, sujeitos a erro, mas acreditam A gente fala que a gente acredita muito nas pessoas que lá estão caídos, que Deus ele faz nova todas as coisas, que Ele nos tira do erro
e nos traz para a vida com Ele. E a gente é falho, não tem ser humano na terra que não fale. O único perfeito que foi até o sacrifício, que foi até a cruz, foi Jesus. E hoje nós estamos aqui para você que se acha também que é muito falho, muito pecador. A gente traz aqui para você também que Jesus te ama. E Jesus quer fazer nova todas as coisas na sua vida. Amém, Felipe? Vamos para a mensagem? Bora, vamos lá. Então, Flávio, para a gente começar, para a gente introduzir essa questão sobre a importância do sacerdócio no lar. Onde é que eu quero chegar e por onde eu quero começar essa conversa com você e com os seguidores que estão aqui nos assistindo nessa noite. Flávio, a primeira coisa, nós vamos falar hoje, eu vou usar como exemplo o sacerdote Eli, tá? Então quem tiver aí uma Bíblia e quiser acompanhar, nós vamos trabalhar aqui mais ou menos nessa região do capítulo 3 e 4, 2, 3 e 4 do primeiro livro de Samuel, tá? E nós vamos ficar por aqui mesmo, não vamos muito longe. Eu não pretendo também me aprofundar em termos teológicos, no aspecto teológico, mas vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é o que é sacerdote, o que significa essa palavra sacerdote, né? Olha, de acordo com o Velho Testamento e com a tradição bíblica, ô Flávio, sacerdote era aquele que recebia ordens sacerdotais, né? E ele ministrava o sacramento sacerdotal ali, no caso no tabernáculo, antes do período babilônico, antes do cativeiro babilônico. Então o sacerdote era aquele que pegava o sacrifício e ministrava isso no tabernáculo em favor, né, e resgate da comunhão do povo com Deus, né? Ele trazia, ele que levava e ministrava esse sacrifício, esse ritual espiritual para que pudesse trazer o perdão de Deus para o povo, trazer de volta, restaurar a comunhão do povo com Deus. Então o primeiro aspecto o primeiro significado da palavra sacerdote, né, era esse, era aquele que recebia ordens sacerdotais e ministrava o sacramento, tá? Uma segunda variante do significado dessa palavra, ô Flávio, era aquele que ele era o sacrificador, aquele que oferecia vítimas à divindade. Então, como que era? Por meio de que era esse exercício sacerdotal lá no tabernáculo? Era por meio de sacrifício de animais. Derramava o sangue do animal e aquele sangue representava, a gente sabe que teologicamente já fazia tipologia ao sangue de Cristo, ao sangue do Filho de Deus que viria a ser derramado, né, em favor dos pecados de toda a humanidade. Então a primeira questão que a gente precisa entender é que o sacerdote, ele nada mais era do que aquele que ministrava no tabernáculo, né? Sobre ele estava a responsabilidade de ministrar no tabernáculo o sacrifício, a adoração, o ritual por intercessão ao povo, né? E para isso ele usava, né, ele tinha que fazer um animal de vítima, né, derramar o sangue desse animal em simbolismo de cobrir o pecado, né, do povo e trazer de volta a comunhão de Deus a esse povo. E trazendo isso, Flávio, para a vida do sacerdote Eli, né, quais são as características, né? Eu quero trazer algumas características importantes, nós pensarmos em algumas características desse sacerdote Eli. Vamos para o capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, e no versículo 8 e 9, veja o que está escrito lá, Flávio. Nós vamos ler o verso 8 e 9, e depois nós vamos ler o capítulo 4, verso número 18. Tá? Então tá aí, a primeira característica do sacerdote Eli, nós vamos encontrar nesses dois versículos agora, que diz assim: Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. E neste momento Eli compreendeu que Yahvé estava chamando o menino. E Eli orientou a Samuel: Vai deitar-te, e se ele te chamar de novo, dirás: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Assim, Samuel foi se deitar no seu lugar. Bom, qual é a primeira característica aqui? Veja, Flávio, que Eli, o sacerdote Eli, ele era sensível
espiritualmente. Ele conhecia a voz e o jeito de Deus falar. Né? Lembrando que aquilo que você falou sobre sacrifício, e que no Velho Testamento, na passagem que você está lendo, se você for estudar a fundo, você vai ver que aquele que ouvia a voz de Deus era o sacerdote. É aquele que ouvia e retransmitia para o povo. Então, você traz aí uma história muito interessante, porque Samuel foi para a casa de Eli, mas Samuel, ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Então, quando Deus o chama, você traz nessa passagem, quando Deus o chama, por que ele de primeiro, ele não entende que é Deus o chamando? Porque não ouvia a voz de Deus. O único que ouvia a voz de Deus naquela época era o sacerdote. Exatamente. Então você vê que a primeira qualificação, a primeira característica que qualifica Eli como um bom sacerdote, um sacerdote legítimo, que tinha intimidade, que tinha relacionamento íntimo com Deus, é essa sensibilidade de saber ouvir, de reconhecer a voz do Senhor, né? E olha que ele também, além de ser sensível à voz, ele discerniu bem, né? Discerniu o que é que Deus estava falando, e ele orientou, né? Teve discernimento para orientar o nosso querido Samuel. Então você veja que a primeira característica aqui de Eli, Flávio, é que ele era um homem piedoso, né? Tinha uma prática de vida piedosa impecável, por isso ele tinha sensibilidade pela sua intimidade, pela sua prática de vida piedosa, né? Provavelmente muita oração, jejum, consagração, né? Então ele era um sacerdote sensível, era cheio de discernimento espiritual, e ele também tinha uma personalidade estável. Essa era a segunda característica que eu queria abordar, que está ali no capítulo 4, e verso de número... Capítulo 4, verso número 18. Olha só o que diz aí o versículo. Eu vou me ater lá na última parte do versículo, mas vou ler o versículo todo. Assim que o mensageiro mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, próximo do portão da cidade, onde estava, quebrou o pescoço, morreu, porquanto era idoso e obeso. Agora olha o que diz a última parte. Ele julgou e liderou o povo de Israel durante 40 anos, Flávio. Então assim, veja que foi uma carreira sacerdotal longa, longínqua. Isso nos traz nitidamente a ideia de que ele era um homem de personalidade estável. Se você for procurar, nem nos historiadores, você vai achar nenhum escândalo no ministério de Eli. Eli era um homem, além de sensível, piedoso, cheio de discernimento espiritual, ele também tinha uma personalidade estável. Não foi à toa que ele foi escolhido por Deus para ser sacerdote. Exatamente. Para ser a única pessoa que ouvia a voz de Deus ali naquele tempo, para estar trazendo ao povo o que Deus queria. Então, este era o aspecto subjetivo, né? A característica subjetiva de Eli que eu queria primeiramente abordar, né? Que eu acho que também é importante dizer. Nós não vamos aqui se ater tanto a isso, mas para ser um sacerdote para você ser legitimado como sacerdote, você precisa ter vida piedosa, sensibilidade espiritual, intimidade com Deus, discernimento espiritual e, de preferência, uma personalidade estável, para que você consiga ter uma carreira longínqua, porque quando a gente tem uma personalidade instável, a gente acaba dando trabalho para Deus e arrumando problema na carreira, né, ministerial. E aí é onde muitas vezes a gente tem uma carreira cheia de problemas, muita luta, muito levante, e às vezes a gente atribui tudo a Satanás, mas não consegue enxergar que nós temos uma personalidade problemática. Nós somos o problema, né? Exatamente, uma instabilidade né, subjetiva de comportamental. Agora, na questão prática, Flávio, como que ele exercia isso na questão prática? O sacerdócio na questão prática. Na questão prática, de novo, ele era aquele que levava. Porque também é importante lembrar, Flávio, que ele tinha também, ele não era só sacerdote, né? Ele era sacerdote, juiz e profeta também. Porque ele trazia, né, a direção de Deus
a palavra de Deus para o povo. Ele direcionava o povo. Deus falava com ele e ele entregava a direção e a orientação divina. Então ele era também sacerdote, juiz e profeta. Nesse âmbito aí do juiz, nada mais era do que um líder, por exemplo, como hoje um governador de estado. Né? Essa liderança aí como juiz que ele tinha era nada mais, nada menos do que exercer um cargo hoje político de governador de um estado. E como ele fazia? Como é que ele trabalhava isso na prática? Ele era aquele que viajava de canto a canto de Israel, da nação, levando solução para os problemas. Né? Ele era aquele que ele resolvia os conflitos do povo, as tensões relacionais do povo. Ele era aquele que reparava as brechas de um, aconselhava o outro. Então imagino que ele estava sempre envolvido nos problemas, né? Trazendo solução, trazendo equilíbrio, trazendo ali, apaziguando, né? Julgando como juiz, trazendo justiça entre uma família e outra, entre um irmão e outro, né? Então esse era o seu trabalho na prática como um líder de Israel, como um juiz, como um sacerdote e como profeta. Esse era o aspecto prático, né? Eu coloquei aqui até no meu esbocinho aqui, Flávio, que ele era o homem que trazia a solução dos problemas para a nação. Então ele estava viajando o tempo todo de um lado para o outro, visitando as famílias, visitando os clãs, visitando todo mundo ali, e onde ele era chamado para apagar um incêndio relacional, comportamental, jurídico, né? de âmbito jurídico. Às vezes um que queria tomar uma terra do outro, que queria, né, tomar posse de alguma coisa, ele tinha que estar ali presente para trazer equilíbrio para a situação. Pouca responsabilidade? Imagina só, né? Será que parece um pouco com a vida sacerdotal de hoje? Nós temos a nossa casa para poder tomar conta e muitas vezes falhamos, né? Se a gente for tomar em consideração, não só a gente fala hoje está falando de Eli, mas quando você está responsável por cuidar de um povo, é como um pastor cuidando de uma igreja hoje, cuidando das ovelhas que são de Deus. A responsabilidade, porque ora gera um problema aqui, outro problema ali, e ele é responsável não de trazer mais problemas, mas igual você falou, de trazer a solução, enxergar a solução, porque a responsabilidade dele era o quê? Diante de Deus. Era muito grande a responsabilidade dele. Como hoje a gente tem a responsabilidade trazendo para os nossos lares a responsabilidade de cuidar da nossa casa, de manter os nossos filhos, a nossa vida com Deus, para que Deus ele faça parte, porque o nosso relacionamento, a gente fala que pode ser ele conjugal com os filhos, mas Deus ele tem que, o Espírito Santo tem que estar no meio, né? Se o Espírito Santo não fizer parte de todo esse relacionamento, de toda essa casa, de dizer que de a gente chamar e falar assim: Senhor, toma esta casa para você, para o Senhor, toma esta casa, toma as nossas vidas, tudo que nós temos hoje, o Senhor que nos dá. E eu acho que assim, que naquele ano o sacerdote também tinha, naqueles anos o sacerdote tinha essa incumbência e responsabilidade. Imagina ele ir numa casa de uma família com problema e ali orientar: não, é assim que faz, e na outra casa e tal, e aí a preocupação do povo pecando contra Deus, e ele ter que fazer o sacrifício, porque o sacrifício era feito anualmente, se eu não me engano, para poder não perdoar os pecados, mas para encobrir os pecados. Porque quem viria lá na frente, que seria Jesus Cristo, sim, para perdão dos pecados e remissão dos pecados. Mas o sacerdote tinha um trabalho, e eu acho também que ele tinha com ele pessoas de confiança para fazer todo esse trabalho. Porque sozinho, quando Moisés esteve também cuidando de um povo ali, ele sofreu bastante por estar sozinho. E depois Deus levanta homens para poder estar ajudando ele na obra. Pois é, Flávio. Agora é que eu quero começar a entrar na onde eu mais quero trabalhar com você aqui hoje, com quem está nos ouvindo. Porque embora Eli era um sacerdote piedoso, íntimo, sensível, dedicado, resiliente, não teve escândalo no seu
no seu exercício ministerial como sacerdote, como juiz e profeta. Mas teve algo que todo cristão que lê a Bíblia sabe, que ele carregou, né, e trouxe na Bíblia também uma história de fracasso. Né? E você sabe de quem eu estou falando. Estou falando dos 2 filhos de Eli. Né? Sabemos que os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram 2 jovens que também foram nomeados sacerdotes, mas, infelizmente, envergonharam o pai. O capítulo 2 de 1 Samuel, eu não quero entrar a fundo aqui, mas você sabe que eles se prostituíam, né? Eles não respeitavam as ofertas e os sacrifícios de adoração ao Senhor que o povo de Israel fazia com os alimentos, né? Então eles zombavam do sacrifício, eles zombavam da adoração, né, daquele povo. Eles eram rebeldes, eles tinham um comportamento de rebeldia, né, e não obedeciam. Eles se tornaram praticamente, Flávio, sacerdotes profissionais. Tinham o título de sacerdotes, mas não tinham a espiritualidade, por exemplo, do pai. Só o título. Tinham só o título, né? Foram levantados, mas só envergonhavam o pai. Eles eram promíscuos, eles eram perversos, rebeldes, desobedientes, né? Eles zombadores, inclusive. E aí é que eu quero tocar, meu querido, numa grande realidade dos dias de hoje, para nós também. O que mais nós temos visto, sabe, Flávio, é esse fracasso, ou melhor, esse sucesso do portão para fora, né? Esses ministérios lindos do portão para fora, respeitado, admirado do portão para fora. Essa aparência que engana aos homens, mas não engana Deus, né? Então, na verdade, Flávio, olha, eu até diria o seguinte: você vê que o exercício ministerial de Eli era legítimo, ele era realmente um ótimo sacerdote. Aqui é que eu quero tratar com grande delicadeza para você conseguir me entender, para quem está me ouvindo conseguir entender o que eu quero trazer. Porque, na verdade, o exercício ministerial dele era legítimo, era muito bom mesmo. O problema do Eli foi do portão para dentro, cara. O problema do sacerdote Eli foi do portão para dentro. Fora do portão, famoso, admirado, respeitado, né? Era reivindicado. Era um homem que era chamado, era querido. Mas do portão para dentro, não era respeitado, não era admirado. Ninguém obedecia a ele, os filhos não obedeciam. Ou seja, do portão para dentro, um fracasso, cara. E essa realidade, Flávio, é uma realidade que muitos grandes líderes hoje, não só os grandes, mas também aqueles que não estão nos holofotes por aí, do nosso país ou do mundo afora, também vivencia essa realidade. Inclusive eu fui um homem que vivenciei isso, né? Porque eu também tive um longo período aí de exercício ministerial, pregando, ministrando a palavra em igrejas, né? Viajei para o estado ali de Minas, para o estado de Vitória do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Viajei a alguns estados pregando o evangelho para multidões, ensinando, dando palestras. Já dei aula na escola bíblica por um tempo, em uma igreja, depois em outra. Assim, eu por um longo tempo, eu exerci o ministério e eu também sempre fui um cara muito dedicado, apaixonado. Quem me conhece, Flávio, aí, você que está me ouvindo, que me conhece, sabe o quanto eu já me dediquei, o quanto eu sempre me dediquei na obra do Senhor. Mas, do portão para dentro, eu tive a mesma experiência que o Eli, cara. Do portão para dentro, eu infelizmente tive a mesma experiência que ele. E aí, talvez hoje alguém esteja também nos assistindo que também passa por essa situação. Talvez ele não precisa ser um sacerdote, alguém que ministra o sacramento, alguém que, né, faz a obra no altar.
Pode ser simplesmente um cristão que não tem ministério, mas ele é sacerdote. E é aqui que eu quero entrar agora, Flávio. A pergunta que eu quero fazer para você e para quem está me assistindo é: o que levou Eli a esse fracasso do portão para dentro? O que foi que aconteceu com um homem tão resiliente no ministério vivenciar um fracasso terrível do portão para dentro? E é aí que eu quero entrar agora. Flávio, o erro de Eli é o erro que muitos de nós cometemos ainda hoje. No meu ver, eu quero aqui até chamar os conhecedores e os teólogos de plantão que estão nos assistindo, né, pedir licença para vocês, né, porque eu sei que eu não sou o mais conhecedor né, daqui. Eu quero pedir licença para também trazer o meu raciocínio. Quero que você raciocine comigo, pense comigo dessa maneira para você ver se eu não tenho razão, se não faz sentido o que nós vamos falar agora, tá? Porque qual é o problema? O problema, querido, é nós queremos desassociar o sacerdócio do patriarcado e da paternidade. Como assim, Felipe? Se você der um Google aí, né, sobre o significado de sacerdote, você vai achar lá, ó, aquele que recebeu as ordens sacerdotais e que ministra sacramentos na igreja. No caso, no catolicismo é o padre, no protestantismo é o pastor, certo? Se você der um Google lá sobre o que é patriarca, você vai encontrar lá o significado lá no Google, substantivo masculino, que diz entre os antigos, especialmente entre os judeus. Olha só o Google dizendo, já trazendo um exemplo aqui do patriarcado de Abraão, né? Abraão é o grande patriarca do Velho Testamento, um dos grandes patriarcas do Velho Testamento. Mas se você for olhar o que é patriarca do aspecto prático, eu quero ler agora aqui para você. E diz assim: patriarca é o chefe de família que, por ser o mais velho de uma grande família, merece respeito, obediência ou veneração. Aquele que chefia uma família vivendo honrada e pacificamente. Agora vamos saber o que é paternidade? Paternidade, se você der um Google aí, você que está em casa pode fazer aí, me acompanha aí. É um substantivo feminino que diz sobre a qualidade e condição de pai. Agora você me pergunta, mas Felipe, o que tem a ver paternidade, patriarcado e sacerdócio? Vamos lá, vamos raciocinar comigo? Primeiro, eu quero dizer que essas três coisas são sinônimos. Não tem como, Flávio, a gente desassociar o sacerdócio do patriarcado e da paternidade, cara. Por quê? Porque se ser um patriarca é ser um chefe de família, respeitado, que governa a casa, o lar, de forma pacífica, isso é a qualidade de um pai. Se o significado de paternidade fala da qualidade de pai, ou seja, quem não apresenta, quem não exerce essas qualidades não pode dizer que é pai. Porque muitos carregam o título de pai, mas não exerce na qualidade de pai, né? Não evidencia a qualidade de pai. Então, para você ser um chefe de família, que você conduz, que você governa o lar com mansidão, você é o pacificador da casa, logo você é um homem que exerce amor, paciência, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito, que na verdade é as qualidades de um patriarca, de um pai e de um sacerdote, cara. Porque se o sacerdote, qual foi o aspecto prático que eu falei no início? O que o sacerdote na prática, o que o sacerdote Eli fazia na prática? Ele viajava de ponta a ponta fazendo o quê? Pacificando famílias, liderando a família dos outros, trazendo conciliação, reconciliação.
Ele era o cara que vinha trazer o concílio, vinha conciliar um ao outro. Como sacerdote. Então ele disciplinava o povo, ele ensinava o povo, ele levava para o povo a reconciliação. Então ele também era um pai. No título, sacerdote, mas na prática... E aí você falando isso, tudo isso eu ligo quando Deus ele nos chama de filho, né? Ele nos chama de filho pelo seu cuidado, porque todo pai ele quer cuidar do filho da melhor forma possível, igual você falou, a qualidade nós precisamos demonstrar e não só dizer que somos, mas quando Deus ele passa a nos chamar de filhos, ele traz essa qualidade do amor, da mansidão, até mesmo da misericórdia sobre as nossas vidas, de você errou, mas eu vou te corrigir. Porque a correção é uma forma de amar. Porque aquele que ama, corrige. Então, da mesma forma, nós precisamos entender que, da mesma forma que nós amamos os nossos filhos e temos toda essa qualidade dentro do nosso lar, nós precisamos corrigir os nossos filhos em forma de amar eles também. E eu acho que o sacerdote trazia isso para as famílias naquela época, porque muitas vezes uma família que ela se encontra em guerra, ela se encontra em uma fase em que o pai não respeita mais o filho não respeita mais o pai não respeita mais a mãe, e tá aquela guerra dentro de casa. De que forma nós podemos consertar essas coisas? Entendendo que o sacerdote dentro do lar é aquele que traz paz e não guerra. É aquele que reconcilia e não aquele que divide. Exatamente, meu querido. E aí, de forma técnica, é o que eu disse. Se você desassociar o sacerdócio do patriarcado e da paternidade, você só está carregando o título e você está exercendo o ministério sacerdotal. Mas você não é o sacerdote da sua casa. Porque sacerdócio não é simplesmente um ministério. É uma posição espiritual, cara. É aquele que carrega a presença. Diga-se de passagem, ontem na igreja tivemos uma palavra extraordinária sobre o tema que dizia: a presença não pega atalho. Cara, que palavra extraordinária, que tem tudo a ver com o sacerdote. Porque se você é sacerdote e a unção sacerdotal está em você, você é patriarca. E você exerce e deve exercer paternidade. Então você não vai ser um sacerdote só do portão para fora. Você não vai levar paz e reconciliação do portão para fora, mas primeiro em casa, primeiro no seu lar. Por que muitos sacerdotes hoje estão fracassando? Porque não querem desenvolver primeiro o patriarcado. Não querem alicerçar o seu ministério no patriarcado. E acabam respondendo o id do evangelho sem a estrutura patriarcal, sem desenvolver uma paternidade de excelência. Aí o camarada vai para o id, mas deixa o lar descoberto. E em que aspecto eu quero trabalhar isso agora, Flávio, com vocês? O que faltou nesse aspecto paternidade de Eli? Faltou tempo de qualidade, meu irmão. E o que completa o ministério, eu creio dessa forma, é a família. Eu penso assim, imagina só um pastor que ele tem a sua esposa, a qual muitas vezes não tem o mesmo nível de espiritualidade dele, não o acompanha de forma veemente nas leituras bíblicas, na oração, no jejum. Cara, eu penso que esse cara ele paga um preço, porque muitas vezes ele está caminhando sozinho. Por que ele está caminhando sozinho? Porque a esposa ela é ajudadora.
A esposa, ela tem que estar ao lado para mostrar e as pessoas verem que, assim, o ministério não faz de uma pessoa, de só um pai ou só de um filho, não, é de uma família em Cristo. Eu acho que quando a família ela está focada no mesmo objetivo, quando ela está no mesmo nível espiritual, buscando de forma veemente ali a presença de Deus, fazer a obra de Deus, com amor, em tudo que faz, em tudo que coloca a mão para a obra de Deus, faz com amor, e se envolve no trabalho de forma familiar e dentro de casa, ela começa com isso dentro de casa e leva isso para a igreja, isso flui de uma forma tão tremenda que eu falo que também dessa mesma forma é assim, muitas vezes a gente vai na igreja e fala, vou na igreja para me encher, e muitas vezes nós não nos enchemos e saímos de lá da mesma forma. Por quê? Porque nós precisamos nos encher em casa. Exatamente. É no seu quarto que você abre a porta, ora, jejua, entrega ali o seu jejum, lê a Bíblia e busca a Deus, para que quando você esteja na igreja, aí sim, tudo aquilo que você foi cheio dentro de casa ali transborde. E aí ali ele possa alcançar até a vida daqueles que estão ao lado, muitas vezes precisando de algo especial de Deus. Exatamente, Flávio. E assim, como eu tinha dito, quando você desassocia, quando você faz essa separação, quando você enxerga o sacerdócio como um ministério, automaticamente você coloca os seus olhos na igreja. Você coloca os seus olhos aonde você exerce o seu ministério. Então aquele que exerce, por exemplo, no diaconato, ele vai sempre direcionar a visão dele para a igreja, para o serviço que ele presta na igreja. Se ele prega, ele vai direcionar para o altar, para o púlpito. Se ele ensina, ele vai direcionar para a escola bíblica. Mas esse é o problema, cara. É quando você acha que ser sacerdote é um ministério. Não é ministério, cara. Sacerdote é um chamado, é um chamado revestido de uma unção que você carrega fora e dentro do seu lar. E aí, dentro do seu lar, você não vai... olha só, quando uma crise relacional se instala dentro do seu lar, não vai ser sua pregação, querido. Não vai ser a ministração do sacramento que vai resolver, cara. E muitas vezes a pessoa está passando pela crise relacional dentro de casa. Muitas vezes, ao invés de ela conversar e tentar entender a situação, muitas vezes ela acaba... Não, vou deixar ela aí porque vai ficar aí, eu vou para a igreja, ela fica aí e tal. E às vezes isso acaba piorando a situação. Porque não teve uma conversa, não se resolveram e tentaram entender qual é o problema do que está gerando todo um problema maior, porque vai só aumentando, porque não há o diálogo. E acaba, às vezes, não entrando em um consenso e chega numa situação crítica, sem nenhum dos dois lados entender e conversar sobre aquilo que está trazendo esse problema. Você fez a ponte para mim, muito obrigado. Perceba uma coisa, o que foi que eu falei no início? O camarada do portão para fora, ele liderava, disciplinava, reparava as brechas de um, aconselhava o outro. Ué, por que na hora que se instala uma crise no lar, o sacerdote não consegue resolver muitas vezes com o exercício ministerial? Porque, meu querido, agora eu quero entrar aqui e quebrar um tabu. Porque muitas vezes nós, sacerdotes, temos uma visão unilateral. A gente só enxerga, cara, o lado espiritual, meu irmão. Por que um cara que liderou, aconselhou, reparou brechas, fez tudo isso do portão para fora, mas não conseguiu fazer do portão para dentro? Será que é porque ele desassociou a paternidade do sacerdócio? Será que foi porque ele olhou tudo pelo âmbito espiritual e não observou o lado emocional?
agora é que eu quero entrar, meu querido. Eu quero quebrar um tabu aqui, Flávio, que é terrível, cara. Porque o cristão, principalmente o sacerdote, o líder religioso, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, a maioria de nós, eu cometi esse erro, cara. É você querer trazer para dentro do seu lar o manejo que você, o mesmo manejo, o mesmo tato que você tem com o trabalho eclesiástico, cara. Tendo em vista que o sacerdote de hoje é aquele que ministra no templo, ou pelo menos é assim que os sacerdotes se veem, se enxergam hoje, e é aqui que eu quero trabalhar, é justamente isso, esse é o problema, cara. Porque a gente a gente entra no automático, a gente entra num ativismo religioso, entra no automático, e a gente tem uma visão limitada, uma visão unilateral. A gente acha que tudo é espiritual, irmão. A gente acha que vai resolver tudo com uma imposição de mão, citando um versículo bíblico dentro de casa, ou então disciplinando. Cara, e não vai ser, sabe por quê? Porque nós somos seres psicofísico-espirituais, cara. O que faltou para Ofni e Finéias não foi a espiritualidade do pai, mas foi o tempo de qualidade, de companhia, de estar juntos. Por quê? Porque se os filhos deles foram rebeldes, perversos, promíscuos, e deram todo aquele tipo de tal, onde é que estava Eli? Onde é que estava Eli desde a infância dessas crianças? Desde a infância desses meninos? Não teve tempo de qualidade, cara. Talvez ele não comunicou com seus filhos as linguagens do amor emocional. A gente cai muito nesse erro, Flávio, de achar que nós temos que olhar para as pessoas só no âmbito espiritual, cara, e não é. Nós temos necessidades emocionais e físicas, cara. Espiritualizar tudo, né? A gente cai um prego, fala, foi o diabo. Você entendeu? Olha, às vezes, por exemplo, eu vou usar aqui a minha vida como exemplo. Cara, eu passei por um divórcio e enfrento um problema com meu filho hoje, que tá curtindo a vida no mundo, né? É novo, tem 15 anos, mas tá aí vivenciando algumas coisas no mundo. E eu não posso olhar para isso e dizer Satanás. Eu não posso olhar para isso e dizer que tudo isso é espiritual só, embora seja também. Lógico que é. Satanás, ele tá por trás de tudo isso, mas eu também preciso olhar para ele na necessidade emocional dele. Porque há pesquisas hoje, Flávio, que mostram, isso é pesquisa, não sou eu que estou falando. Pesquisas hoje mostram que a maior queixa das famílias é justamente a ausência, a falta de presença dos pais. Flávio, Satanás preparou o mundo para isso. Ofni e Finéias não tinham celular, não tinham modernidade, não tinha tecnologia nenhuma. Se eles saíam para fazer alguma coisa errada, era para talvez judiar de uma ovelha no pasto, né? Dar estilingada no passarinho. Você entendeu? Agora, e o que Satanás fez? Satanás veio preparando o mundo para que você, mesmo estando dentro do seu lar, você não tenha tempo para os seus filhos e para sua esposa. E com isso, ele está destruindo matrimônios e os filhos, cara. Então, a maior causa do fracasso de um sacerdócio no lar é você não enxergar a sua família com outras necessidades, as outras necessidades da sua família, e não desassociar a sua responsabilidade paterna. O pai não é só aquele que provê e protege, provê as coisas e protege dos perigos, mas é aquele que provê também a companhia, o afeto, a atenção, que é o tempo de qualidade, o toque físico. Muitas vezes a gente fala em tempo, né, de qualidade, e eu venho
pensando muito em questão disso, porque muitas vezes o filho quer viajar, o pai, vamos viajar e tal, ficar uma semana viajando e tal, e às vezes pela religiosidade o pai não, tem culto na segunda, tem culto na terça, tem culto na quarta, tem culto na quinta, a gente não pode viajar. O que acontece? Ele fica mais tempo ou mais preocupado em estar no culto, porque isso também a gente não pode deixar aqui de falar, que nós não podemos falar que a gente não deve congregar. Sim, devemos congregar. Sim. Mas nós temos que ter esse entendimento de que nós precisamos também ter a nossa família, um tempo de qualidade com a família. Porque muitas vezes chega na segunda-feira o filho, pai, vamos uma noite comigo ali no parquinho ali, vamos tomar um sorvete e tal. Não, segunda-feira eu tenho culto à noite. Ah, vamos na terça. Não, na terça-feira eu já tenho isso. Não, na quarta. Não. E a gente esquece, vai entrando no automático, igual você falou. Todas as coisas vão entrando no automático na nossa vida e a gente deixa de olhar para as coisas que para nós não tem relevância nenhuma. Exatamente. Mas para o filho tem, para a família tem, para a esposa tem e para nós não. Exatamente, Flávio. E aí, cara, eu quero já aqui, primeiro, deixar um apelo, tá? E esse apelo não é de alguém que estudou e leu só sobre relacionamentos. Inclusive, Flávio, eu passei a estudar relacionamentos a fundo depois da minha queda, depois de tudo que eu errei, depois de todos os meus fracassos com a minha família. Mas olha que coisa extraordinária, porque Deus ele me deu a chance e o privilégio, porque quando veio o divórcio, quando eu me separei e a minha ex-esposa foi embora, os meus filhos voltaram para mim. 6 meses depois veio o meu mais velho, meu primogênito, e depois, mais 4 meses depois, veio o meu mais novo. Então, um veio com 13 e o outro veio com 7. E eles já estão há 3 anos e meio comigo, e eu criei nesse período de 3 anos os meus 2 filhos sozinho. Foi um período em que eu, cara, tive o privilégio de desenvolver tudo isso aqui que eu tô falando. Por quê? Porque não tinha uma mãe dentro de casa, era só eu e os meninos. Então o sacerdote Felipe, que pregava nos púlpitos, que ensinava nas escolas bíblicas, que viajava fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho, exercendo o sacerdócio, ministrando os sacramentos, precisou agora, querendo ou não, se interessar pelas necessidades das crianças e do lar. Porque o homem, dentro da nossa cultura, ele edifica a casa, mas a mulher edifica o lar. Mas o patriarca, aqui que está a diferença. O patriarca, meu irmão, ele consegue acessar a energia feminina, que é a sensibilidade da mãe. Ele consegue acessar essa sensibilidade da mãe e voltar para a sua energia masculina, né, para o seu posicionamento masculino, que é o prover e proteger, mas ele consegue suprir as necessidades afetivas dos filhos. O patriarca, ele tem essa sensibilidade. Você entendeu? A mesma sensibilidade que ele tinha com Deus, o patriarca e o sacerdote têm que ter essa sensibilidade no lar. Ele precisa exercer essa sensibilidade no lar. E aí eu quero entrar com você agora aqui com uma outra questão. Porque nesse período aí que eu fiquei sozinho com os meninos, foi que eu desenvolvi, cara, esse patriarcado. E eu entendi que Deus estava justamente me dando esta chance. Eu não tive ninguém, cara, para me ajudar. No início eu até me senti abandonado. Falei, poxa, minha mãe não vem me ajudar, minha irmã não vem me ajudar, eles estão por aqui, por perto, mas ninguém vem. Mas é porque Deus não queria mesmo que ninguém viesse, porque era só eu e ele. Porque ele precisava estruturar e me entregar uma visão mais ampla do que era ser um sacerdote, para que nunca mais eu colocasse minha família em risco. Felipe, lembrando aqui o pessoal que assim, o Felipe está expondo a vida dele, toda a situação que ele passou, para quê? Para ensinar. Para ensinar, porque às vezes a gente erra em certos pontos em que outras pessoas já passaram por essa mesma situação e nós já vemos
que as pessoas que passaram por essa situação erraram, quebraram a cara, fizeram errado, pagaram o preço, e muitas vezes a gente está vendo, e a gente vai e faz a mesma coisa. E hoje o Felipe está aqui trazendo a vida dele, expondo a vida dele, que não é qualquer um que faz isso, não é qualquer um que chega e fala. Ele está se abrindo aqui, mas dizendo o quê? Hoje é vida nova. Sim. Hoje é vida nova. Ele ele está só expondo, mas ele não está olhando mais para o passado dele, assim como Deus não olha. Mas é vida nova, nós precisamos caminhar para o alvo. O alvo é Cristo. Exatamente. E nós precisamos aprender dia após dia, nos colocar diante da presença de Deus e falar: Senhor, nos ensina. Nos ensina. Eu não quero errar mais nisso aqui. Sim. Eu não quero errar mais naquilo ali. Aquilo ali me derrubou, isso aqui me derrubou, e hoje eu não quero mais errar nisso. Me ensina. Talvez eu erre em outras coisas, mas nessa aqui eu já estou calejado de errar. Com certeza. E tenho a certeza que, assim, de tudo, uma lição para nós fica nessa noite. O tempo, o sacerdócio, a vida com a família, todas as coisas que ele possa nos ensinar nessa noite. Nós vamos continuar aqui, porque eu acho muito importante isso. E você possa também compartilhar com outras pessoas, né, Felipe? Porque às vezes você só ouve e você não traz para a sua vida aquilo que você recebeu e dá para outras pessoas que também necessitam. Eu tenho certeza que cada um de vocês conhece uma família que está passando por algum tipo de problema parecido com o que nós estamos falando aqui. E eu tenho a certeza que se você compartilhar esse vídeo, a pessoa assistir esse vídeo, e a palavra de Deus diz que quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo não é a minha palavra, não é a palavra do Felipe que vai convencer, é o Espírito Santo de Deus. Mas nós estamos aqui falando, estamos abrindo a nossa boca. A palavra de Deus diz que como ouvirão se não há quem pregue? Nós estamos aqui dispostos a fazer a vontade de Deus, de falar da palavra de Deus, e nós conversamos aqui e vamos trazer para vocês aqui conteúdos semanais. E muitas pessoas, eu tenho a certeza absoluta, Felipe, que nessa hora pode estar passando um jogo de futebol, pode estar passando aí as Olimpíadas, e tem milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas assistindo. Verdade. E muitas vezes quando nós trazemos um conteúdo que edifica a vida, que transforma, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Nós não estamos falando aqui à toa, tenho a certeza disso. Não, com tenho a certeza. certeza que ao mesmo tempo que nós estamos falando e nos edificando aqui, nos maravilhando com a palavra de Deus, o Espírito Santo ele está fazendo o trabalho. Nós estamos apenas plantando. E aquele que tiver o coração fértil para receber a palavra e deixar que ela frutifique, vai alcançar a salvação. Muito bom nessa noite, Felipe. Pode continuar. Eu caminhando daqui para o final, eu faço questão de dizer que eu exponho minha vida, Flávio, porque eu venci. Porque eu superei, cara. Porque o Senhor me deu Glória a chance, a vitória. E inclusive eu nem acho vergonha nisso. Porque na verdade eu entendo, Flávio, que o que nos ensina é o fracasso, cara. Momentos de alegria, de conquistas, né, de vitória, são bons, mas eles são para ser celebrados e eles passam, são momentâneos. Quase não nos deixam aprendizado, deixam memórias boas. Mas o fracasso, a dor, a derrota, ela te ensina algo. Ela marca você, ela te deixa às vezes até um ensinamento gravado na tua vida, na tua alma, uma cicatriz que te lembra daquilo e faz com que você aprenda a não fazer de novo, a seguir por outra direção. Então eu trago essa história, mas com o coração alegre. Glória a Deus. E grato a Deus pela vitória. E inclusive eu quero dizer aqui qual foi o maior ensinamento que eu trouxe como sacerdote, né? Como sacerdote, como pai, como patriarca, né? O Senhor me ensinou, Flávio, que eu quero que você também aprenda com isso, se você quiser entender dessa forma. Eu aprendi, Flávio, que a chave hermenêutica do sacerdócio e de tudo é Jesus Cristo, cara. Jesus é a chave hermenêutica. Ele é a interpretação correta de como ser um pai, um patriarca e um sacerdote, meu irmão. Por quê, cara? Eu te pergunto, o sacerdote sacrificava animais
para poder cobrir o pecado do povo. Para poder exercer o seu ministério, ele precisava sacrificar animais. E Jesus sacrificou quantos animais? Fala para mim, como sacerdote, Jesus sacrificou o quê? E quantos animais para cobrir o pecado? Para fazer a expiação do pecado e trazer de novo a comunhão entre Deus e o homem. Quantos animais? O que foi que Jesus sacrificou, meu querido? Ele nunca sacrificou animal nenhum. Sabe por quê? Porque ele se sacrificou, meu irmão. Aleluia. Essa foi a maior lição que eu aprendi com Deus nesse período, cara, de aprendizado, de dor, de estar ali só eu e meus filhos, e eu tendo que aprender a lavar, a cozinhar, passar, fazer tarefinha com o pequeno, levar para a escola, buscar da escola, levar para o médico, tá com febre, tá se sentindo mal, eu tenho que parar meu trabalho, correr para lá, correr para cá. Mas eu fui entrando, meu irmão, num outro nível, num outro patamar, porque eu percebi que agora já não era sacrificar mais nada, era sacrificar a mim mesmo, cara, pelo interesse deles. Esse é o segredo, meu irmão. O sacerdote, ele vai ter... Qual é a importância do sacerdócio no lar? Que é o nosso tema. É você se sacrificar e não mais sacrificar. Muitos pensam que tem que sacrificar o dinheiro, querem sacrificar dinheiro, coisas, o tempo. Mas eu vou te falar que nem o tempo, cara. Porque às vezes, é lógico, a gente tem que continuar provendo, a gente tem que continuar trabalhando, a gente tem que continuar assim ministrando o sacramento na igreja, como sacerdote, como obreiro. Mas a gente, quando chega em casa, a gente precisa se sacrificar. Jesus se sacrificou, cara, para que nós tivéssemos de novo comunhão com o Pai. Então, se tem um sacerdócio que eu tenho que imitar, não é o sacerdócio religioso do Antigo Testamento, mas é o sacerdócio cristocêntrico que Jesus nos ensinou. A Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de Cristo, não é isso? Sim. Então, nós temos que imitar Jesus em tudo, não é isso? Então nós também temos que imitar ele no modelo sacerdotal. Ele se sacrificou. Agora, não é mais sacrifício externo, Flávio. Não é mais sacrifício de coisas, mas é sacrifício interno. Vivo, santo e agradável. É um sacrifício interno. É você muitas vezes sacrificar uma vontade, um desejo seu de estar num celular, de jogar uma bola, de sair com seus amigos para você dedicar tempo de qualidade, toque físico, presentes, palavras de afirmação, pegar no colo, sair para passear, fazer uma pipa para você empinar junto com seu filho. Você tá um tempo de qualidade com a tua esposa. O que eu quero dizer com isso? Já viu aquela esposa que fica brava com o marido porque ele não vai no mercado? Eu odeio ir no mercado com você. Puxa vida, que chato, você fica me insistindo para eu ir no mercado com você. E uma vez eu ouvi um testemunho que a mulher disse assim, ela foi reclamar para o pastor sobre isso, e o pastor disse para ela, mas eu não estou entendendo, irmã. O seu marido, eu fui conversar com ele, ele disse que agora ele foi no mercado com você, mas que você ficou brava do mesmo jeito, que você estava ranzinza com ele. E sabe o que ela disse para ele? Ela disse assim, pastor, sabe por que eu estava bravo com ele? Porque ele foi no mercado comigo depois que o senhor conversou com ele, aconselhou ele. Mas eu percebi que ele não queria estar ali. Então para mim não adiantou nada. Pegou? Não é sobre você sacrificar um tempo, sacrificar alguma coisa para você estar ali. O tempo de qualidade não é isso. O tempo de qualidade é você de coração estar ali. É você ter prazer em fazer. Eu falo que em Exatamente. tudo, né? Em tudo. Se a gente não tem prazer em fazer algo, isso se torna peso, né? Na nossa vida. Não sei se era para você que eu estava falando esses dias ou para outra pessoa. Até a obra do Senhor. Se para mim estar todo culto lá é peso, se para mim estar pregando é peso, se para mim estar lendo a Bíblia é peso, se para mim estar jejuando, estar orando é peso, é melhor que pare. Por quê? Porque isso não traz satisfação, não traz alegria até no seu trabalho, né? Hoje você é um barbeiro, corta cabelo. Se isso para você não te traz alegria e isso é peso na sua vida, você está fazendo isso somente pelo dinheiro e não pelo prazer de estar fazendo. E a qualquer hora você pode ou parar ou você fazer isso de qualquer forma. Fazer isso de uma forma que talvez você talvez nem perceba, mas assim,
poxa, por que será que está acontecendo isso? Será que eu estou fazendo da melhor forma possível? E aí você para pensar, fala, eu acho que eu não estava fazendo da melhor forma possível. Não estava fazendo com amor. E na família a mesma coisa. Exatamente. Na família a mesma coisa. Se você não para e falar assim, poxa, o que eu preciso fazer para reconquistar minha família, para ver meus filhos mais junto de mim? Eu quero levar eles para passear, mas eu quero chegar lá e não estar preocupado em voltar. Poxa, o negócio tá chato, não quero mais ficar aqui. Não, eu quero ir lá e deixar eles se divertir, eles brincar, e eu estar lá junto, me alegrando junto deles. Isso é prazer. E eles sentem. A esposa sente, os filhos sentem. O matrimônio, cara, ele precisa ter essa característica, né, de prazer de estarem juntos. Né? E assim, qual a diferença, Flávio? Para ir terminando, qual a diferença entre o sacerdócio religioso e o sacerdócio cristocêntrico? O sacerdote religioso, cara, ele, até no âmbito eclesiástico, ele já começa demonstrando que ele é um sacerdote religioso já no âmbito eclesiástico, no âmbito ministerial. Porque o sacerdote religioso, cara, ele troca os valores. Ele é o cara que se preocupa mais com a instituição do que com o organismo da igreja. Ele é aquele sacerdote, aquele líder, que ele está mais preocupado em ter do que ser. Ele é aquele cara, é aquele sacerdote, aquele líder que ele tem os olhos mais nos números do que na qualidade. Ele troca os valores. Ele dá mais valor a números do que a qualidade. Ele investe mais na instituição do que no organismo. Quando eu falo organismo, eu estou falando de pessoas. Quando eu falo de instituição, eu estou falando de paredes, de banco, CNPJ. De CNPJ, de estrutura física da igreja, de estrutura tecnológica da igreja. Eu não estou dizendo que não deve ter, eu estou dizendo que dentro do líder, que é o sacerdote religioso, ele troca, ele dá mais valor a isso do que para as pessoas. Você está entendendo? Essa é a diferença. E o líder, o sacerdote que ele tem como modelo o sacerdote religioso e não o cristocêntrico, ele também vai ser a mesma coisa em casa. Ele vai dar mais valor às coisas do que o tempo, a qualidade do relacionamento com os filhos e com a esposa. Essa foi a grande lição que Deus me deu, cara, nesse período de 3 anos, eu e meus filhos, que eu até poderia chamar de um deserto, porque foi muito dolorido ter que me desconstruir para ser construído de novo. Sabe? Então, a diferença, quando eu tenho Jesus como chave hermenêutica, como a chave de interpretação de tudo, e eu olho para um Jesus Cristo maravilhoso que não sacrificou nada nem ninguém, mas se sacrificou para que o outro pudesse estar bem. Então esse é o modelo sacerdotal que nós devemos praticar no nosso lar. Então, Felipe, qual é a importância do sacerdócio no lar? É você ter a visão cristocêntrica, é você ser um sacerdote cristocêntrico que se sacrifica para estar junto e para que o relacionamento familiar seja tão bom quanto o relacionamento eclesiástico. O sacerdote cristocêntrico, ele aplica no lar a mesma dedicação, o mesmo empenho, o mesmo investimento que ele pratica na igreja, no ministério. Tudo que ele faz pela igreja, pelo ministério dele, na igreja, ele faz dentro do lar. Ele é um sacerdote cristocêntrico e não um sacerdote religioso. Então, a paternidade, o Flávio, é a parte mais difícil do sacerdócio. E eu vou dizer para você, cara, que eu quero terminar lembrando como terminou o sacerdócio de Eli. Né? Eu quero ler aqui o capítulo 3, verso de 11 a 18, que diz assim, capítulo 3, verso de 11 a 18. Eu vou ler
Eu vou ler bem rápido, tá? Então o Senhor revelou a Samuel: eis que estou a ponto de realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Na ocasião certa executarei contra Eli tudo o que prometi fazer à família dele do começo ao fim. Porquanto eu lhe afirmei que julgaria sua família para sempre, por causa do grave pecado de seus filhos, do qual ele tinha plena consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e blasfemadores contra a minha pessoa, e ele não os puniu. Por esse motivo jurei à família de Eli: jamais se fará expiação por esta família, nenhum sacrifício ou oferta de manjares será suficiente para apagar a culpa de seu terrível pecado. Samuel ficou deitado até o romper do dia, e então abriu as portas do aposento onde estava na casa do Senhor. Ele teve receio de contar a Eli o que vira e ouvira. Contudo, Eli o chamou para perto de si: Samuel, meu filho. Ao que prontamente respondeu Samuel: eis-me aqui. Então Eli lhe interrogou: filho, o que foi que Deus te revelou? Não esconda nada de mim. Deus te castigue duramente, se esconderes de mim uma só palavra de tudo o que ele te comunicou. Aí olha só isso aqui agora, Flávio. Diante disso, Samuel contou-lhe tudo o que ouvira, sem lhe poupar nenhum detalhe. Então Eli exclamou: ele é Yahvé, o Senhor, que ele faça o que bem parecer aos seus olhos. Cara, sabe o que eu vejo aqui? A maneira como ele reage diante ao decreto de falência e destruição de Deus à sua família. Porque quando eu estive diante de uma situação dessa, quando eu vi o caos instalado na minha família, e chegou o divórcio, e meus filhos ficaram longe de mim, e eu fiquei numa situação ruim, cara, eu não aceitei isso. Eu não aceitei, cara, mesmo sabendo que eu era culpado de muita coisa, enfim, sabe o que eu fiz? Eu fiz como Davi fez em Ziclag, meu irmão. Lá em 1 Samuel capítulo 30, verso de 4 a 6, você lê aí depois na sua casa. Quem não conhece a história de Davi em Ziclag, ele vai para a guerra, tem vitória na guerra, mas quando ele volta, se eu não me engano, os amalequitas foi quem entrou, os nômades amalequitas entraram na cidade de Ziclag antes de Davi chegar com seu exército e sequestrou todo mundo, e foi um caos terrível. E o texto vai dizer que a atitude e o posicionamento de Davi foi bem diferente da de Eli. Eli simplesmente falou: tá bom, ele é Yahvé, faça ele o que bem parecer aos seus olhos. E aceitou, cara, o decreto. Não que ele devesse se levantar com rebeldia diante de Deus. Não. Mas não, nem ao menos ele se humilhou, nem ao menos ele chorou, nem ao menos ele clamou. Porque a gente conhece histórias, cara, na Bíblia, de homens que estiveram condenados ao fracasso. O próprio rei Ezequias chegou a sentença de morte para ele, mas ele se humilhou. Prontamente, né? Então, assim, que você que está me assistindo, se por um acaso você estiver vivendo uma situação dessa de caos na sua casa, não aceite isso. Eu quero dizer para você que há sim uma chance da parte de Deus. Eu quero dizer para você que há jeito sim. Tente, não desista, se prostra, se humilha. Ore ao Senhor, peça a Deus para mudar a sua sentença. Faça como eu fiz. Que eu não seja exemplo de nada mais, mas nesse sentido eu posso dizer para você que quando eu me vi nessa situação, eu não desisti de me humilhar, de buscar e pedir para Deus mudar a sentença. Eu nem enxergava mais o horizonte na minha vida, meu irmão, mas depois que eu fiquei 7 meses, cara. 7 meses eu fiquei, cara, com cara no pó, chorando, me humilhando e pedindo para Deus, muda a minha sentença. Eu posso dizer para você que hoje eu estou vivendo o novo de Deus, cara. Aleluia. Assim como Davi foi para Ziclag, ele também foi buscar em Deus, orou, pediu ao Senhor, pediu o éfode e a estola sacerdotal e foi para cima. Você é sacerdote, não desiste da sua família, do seu matrimônio, do seu filho. Para você que está me ouvindo aqui, eu quero motivar, eu quero encorajar você, assim como eu venci, assim como ele me deu vitória nessa área e ele me levantou para eu trabalhar, Flávio, em relacionamentos. O Senhor me chamou para tratar dessa dor relacional, para olhar as famílias, para olhar a minha família e olhar as pessoas não só no âmbito espiritual, mas ver a necessidade psíquica, física, psicológica. Sabe, a gente tem que quebrar tabus, irmão.
A gente tem que aprender a deixar a religiosidade de lado e olhar para as pessoas como seres humanos, cara. E não só olhar para elas como um olhar de ministro, de sacerdote, mas de pai. Cara, o exercício de paternidade é extremamente importante. O líder que exerce paternidade, cara, ele é o líder carinhoso, ele é o líder amoroso, é o líder compassivo, é o líder que não chega cobrando o erro do outro, mas é que acolhe, que cuida. É o pai, meu irmão. É o pai. Talvez só o que está faltando para essa casa, para esse matrimônio, para essa família é o pai. Ah, meu irmão, eu trago essa... Sabe, eu mudo. Você percebe que eu me exalto, cara, porque eu venci. Hoje eu sou feliz como pai, como sacerdote, ainda que meu filho não esteja do jeito como eu quero que ele esteja, mas ele vai estar, eu creio, porque eu não vou desistir. É isso aí. Então eu quero deixar essa mensagem para você, a importância do sacerdócio no lar. É você exercer um sacerdócio cristocêntrico. Não desassociar o patriarcado e a paternidade. Só assim você vai ter respeito, você vai ter autoridade, você vai ter domínio e controle de governo no seu lar. Se você for pai, se você exercer amor, se você fizer como Jesus fez, se sacrificar para que o outro esteja bem, para que os filhos, a esposa esteja bem. É isso, meu irmão. Top demais. Outra coisa que eu queria falar também, que a gente entende assim, que quando nós entendemos o primeiro mandamento de Deus, que ele diz para nós assim: amarás o teu Deus sobre todas as coisas. E quando nós aprendemos a amar a Deus, nós aprendemos a colocar Deus em primeiro lugar das nossas vidas. Nós falamos assim: poxa, quando meu filho peca, ou quando ele não erra contra mim, ele erra contra Deus. Quando nós pecamos, nós não pecamos contra as pessoas, nós pecamos contra Deus. Sim. E quando a gente entende de que nós precisamos, por amor ao nosso filho e por amar a Deus sobre todas as coisas, corrigir os nossos filhos onde precisam ser corrigidos, assim nós estamos fazendo o quê? A vontade de Deus. E talvez o que faltou ali para Eli, para o sacerdote, é entender de que ele era um sacerdote e da mesma forma que ele corrigia o povo, ele também precisava, porque ele fala que faltou correção da parte dele. Sim. Faltou ele chegar nos filhos deles e falar assim, ó: vocês são servos do Deus Altíssimo. Exatamente. E tudo que estão fazendo, não estão pecando contra mim, estão pecando contra Deus. E a justiça de Deus vai ser feita. E aí não, ele não fez isso. Porque quando a gente vai corrigir o nosso filho, fala assim: filho, você fez isso, você fez aquilo, mas aquilo que você fez diante da palavra de Deus é errado. Você está errando contra Deus e Deus não se agrada disso. Você pode sim pagar um preço por esse erro. E já tem que dizer que assim, todo erro, toda consequência do erro, ela chega. Ela chega. Porém, nós temos que entender que assim, que nem você falou, se ele prontamente estivesse disposto a se ajoelhar diante de Deus e colocar a cara no pó, igual você fez ali 7 meses ali, cara no pó, e falar: Senhor, meus filhos erraram, perdoa os meus filhos. Ou se não, se faça a tua vontade, assim como também Jó ele sacrificava pelo pecado dos seus filhos. Porque o temor de Jó era tão grande por Deus, em desagradar a Deus, em pecar contra Deus, que ele sacrificava mesmo ele não sabendo se os filhos tinham pecado ou não. Olha só onde a gente chega. Exatamente. Da gente entender que quando pecamos, quando nossos filhos pecam, é contra Deus, e não contra mim ou contra outra pessoa, é contra Deus. Todo pecado ele é contra Deus. E Deus, em sua infinita misericórdia, bondade, ele tem nos perdoado através de Jesus Cristo. Felipe, é muito bom te receber aqui. É muito bom nós falarmos a palavra de Deus. É muito bom ter cada um de vocês que participaram conosco dessa live. Eu tenho a certeza que a palavra do Senhor ela não volta vazia, mas antes
E a palavra de Deus, assim, antes ela faz aquilo que lhe apraz, mas a palavra de Deus, ela penetra entre juntas e medulas. A palavra de Deus, ela vai no mais profundo do coração do homem. A palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela liberta, ela cura, ela transforma. E a palavra de Deus, ela traz algo tão especial para as nossas vidas, de que nós podemos confiar em um Deus que faz nova todas as coisas. E nós precisamos falar dessa verdade, porque a única coisa que liberta as pessoas do engano é a verdade. E a verdade de Deus, ela é absoluta. A verdade de Deus, ela está aqui, em um livro que está disponível ainda, para que nós possamos ler. Ainda. Por que eu falo ainda? Porque chegará um tempo em que nós não teremos mais acesso à Bíblia. Entre muitos países, muitos queriam estar ouvindo a palavra de Deus e não podem. E nós que temos essa liberdade de ouvir e falar, muitas vezes erramos. Mas que nessa noite o Senhor possa te abençoar, abrir os seus olhos para tudo aquilo que foi falado aqui nessa noite. Eu já agradeço mais uma vez, Felipe. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Amém. Que essa caminhada com Jesus Cristo, entendendo todo o processo que passou e que agora almeja coisas muito maiores no reino de Deus, possam vir sobre sua vida. Amém. Não Assim somente coisas terrenas, mas coisas espirituais. Muitas vezes nós falamos das coisas terrenas e as pessoas muitas vezes não entendem, assim como Jesus falou para Nicodemos, né? Eu te falo das coisas da terra e você não entende. Quanto mais as espirituais. Exatamente. Nós só somos ministrados nas coisas espirituais através do Espírito Santo de Deus. Quando buscamos intimidade com Ele. Assim Ele nos revela a palavra. Ah, eu preciso de uma revelação tal. Não, tá aqui, ó. A palavra tá aqui. Basta que você coloque-se à disposição para ler, para buscar o Espírito Santo, e nele toda a revelação que Deus quiser te revelar, Ele vai trazer ao seu coração. Que Deus abençoe. Felipe queria deixar aqui os livros. Pode, eu vou trocar a câmera e você pode fazer. Então tá, vamos lá. Eu gosto sempre de compartilhar as fontes em que eu bebo, né, que eu me alimento espiritualmente. E tem tudo a ver com o que nós estávamos falando sobre exercer o sacerdócio no lar, né, de forma do modelo cristocêntrico, observando a necessidade emocional, não só espiritual. Mas eu quero indicar para você, primeiro, este livro aqui que me fez um bem muito grande, me trouxe muita compreensão acerca desse aspecto, né, de encher o tanque emocional dos nossos filhos, do Dr. Gary Chapman e Ross Campbell. Tá aqui, ó, As 5 Linguagens do Amor para as Crianças. Fantástico este livro, cara, um livro didático, fácil de ler, fácil de entender. Tem 218 páginas, se eu não me engano, mas uma leitura gostosa de fazer, mas que vai trazer, assim, vai te dar uma capacitação tremenda para você lidar com seus filhos e, olha, muda o comportamento da casa, tá? E para o matrimônio também, Gary Chapman, tá aqui, ó, segunda edição revisada, As 5 Linguagens do Amor para Casais, tá? Olha aí, que coisa linda. Isso aqui vai te ajudar muito, você saber lidar com a sua varoa, né? Às vezes tem umas varoas difíceis de lidar, rapaz. Tem, mas tem uns maridos difíceis de lidar também, viu, meu querido? Não é brincadeira, não. Aí tem umas varoas que tá me assistindo que deve estar falando, mas eu preciso ler isso aí também para me aprender a lidar com o varão. Tem sacerdote que é só a graça de Deus, né? Por isso que eu falo, o ministério todo, ele é completo quando a família toda entende. Sim. Entende o que é o ministério, tanto do pai, quanto da mãe, quanto dos filhos.
aí eu acho que tem tudo para ser sucesso, quando entende. Agora, quando a gente tem essa dificuldade de uma das partes entenderem, se torna um pouco mais complicado, mais doído, né? E é um apelo, Flávio, porque o sacerdote tem uma inclinação a estudar muito teologia, arqueologia e coisas referentes a isso, espirituais, né? Não está errado, mas que também dê a mesma ênfase e importância ao aspecto emocional, relacional, comportamental, cara. Porque às vezes você sabe muito sobre Bíblia, sobre teologia, mas não sabe nada sobre relacionar, sobre se comportar, sobre comportamento emocional das crianças ou do matrimônio, de um relacionamento matrimonial. Então fica um apelo, isso aqui para mim é um apelo, cara, né? Que por mais sacerdotes capacitados a lidar com as questões emocionais, porque os tempos de hoje, Satanás preparou grandes armadilhas para nos destruir lares pelo emocional, atacando o emocional, pelo celular, pela falta de tempo de qualidade e assim por diante. Então fica um apelo aqui, se dedique em conhecer mais sobre comportamento humano, sobre comportamento emocional. E eu tenho certeza que você com certeza vai conseguir lidar melhor, trazendo mais afargo, trazendo mais amor, trazendo mais paz para o seu lar. Não só na oração e no ensino teológico, mas também no aspecto emocional, psicológico. Glória a Deus. Queria agradecer vocês por estar todo esse tempo conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Que a graça do Senhor, a misericórdia, a paz superabunde na sua vida. E que possa refletir sobre essa palavra que aqui foi pregada. Não deixando de buscar sempre o conhecimento, porque é através de leitura, é através de buscar a informação, como o Felipe falou, na arqueologia, na leitura, na teologia, na antropologia, na cristologia, toda a teologia ela é fragmentada em certos tipos de estudos. Então, a cristologia é estudo sobre Cristo, a antropologia é sobre o humano, a angelologia é sobre anjos. Então, nós temos a teologia dentro de... E a teologia nada mais é do que o estudo sobre Deus. É isso aí. Que Deus abençoe, que te guarde e até um próximo.